Olá, pessoal! Bom, tô aqui experimentando um novo jeito de fazer as nossas aulas online. Geralmente eu procuro vídeos na internet que já falam sobre o tema, que já tem muita gente falando sobre os temas na internet, mas é muito difícil eu achar um vídeo que tenha tudo do jeito que eu gosto de passar. Então eu resolvi fazer eu mesma, porque aí não tem nenhum perigo, né? De ter alguma coisa errada ou de ter algo a mais ou algo a menos que eu queira passar para vocês. Bom, então, só me apresentando novamente, sou a professora Jéssica, de Biologia. Vamos falar hoje sobre genética. Então, para a gente começar a entrar nesse tema da genética, a gente precisa conhecer alguns termos, alguns conceitos para vocês poderem entender como que a genética funciona. Então, por isso a gente vai fazer uma introduçãozinha com esses conceitos, tá? Então, primeiro de tudo, o que é a genética, né? A genética é a área da biologia que estuda os mecanismos de hereditariedade e herança biológica, ou seja, é através da genética que é possível entender por que os filhos se parecem com os pais, por que eles herdam algumas características da mãe e algumas características do pai, por que irmãos de mesma mãe e mesmo pai podem ser tão diferentes, entre muitas outras questões, tá? Então, a genética ela estuda tudo isso. É através da genética que vão ser explicadas muitas questões relacionadas aos seres vivos, as heranças, tudo que é herdado de pai para filho, tá? Vamos recapitular um pouquinho aqui nesse início de aula sobre as duas aulas anteriores, tá? Nas duas aulas anteriores, nós falamos sobre divisão celular. A divisão celular existem dois tipos, a mitose e a meiose. A mitose, ela ocorre em células somáticas. O que são as células somáticas? Já falei disso na outra aula, nas duas aulas passadas. Células somáticas são todas que constituem o nosso corpo. Todas as células da pele, todas as células dos órgãos, células do cabelo, todas as células que constituem o nosso corpo, exceto os gametas. O que não é gameta é célula somática. Já vamos ver o que é gameta. A mitose é a divisão que ocorre em células somáticas para gerar novas células idênticas à primeira. Então, na mitose, o que acontece? São gerados clones das células. Então, a divisão para gerar células novas, mas que são idênticas às primeiras. Então, não ocorre uma mudança, é só uma multiplicação das mesmas células. E para que a mitose existe? A mitose está ali o tempo todo acontecendo no seu corpo para substituir as células que vão morrendo, é assim que acontece o nosso crescimento, né? Aí uma fotinha aqui, bebê de 8 meses, de 3 anos, 9 anos, a pessoa vai crescendo. E ela só consegue crescer através da multiplicação das células. E essa multiplicação só ocorre por causa da mitose. E a cicatrização de ferimentos também, né? Quando a gente faz um corte no dedo, por exemplo, de faca, essa ferida ela sangra, né? Dói e tudo mais. Acontece ali um corte na pele, só que daqui a um tempo essa ferida vai fechar. Por que essa ferida fecha, não fica aberta para sempre? Porque as células vão se multiplicando e formando uma nova camada de pele ali. E aí que vai formar a cicatriz, tá? Então, é a mitose que faz tudo isso. Já na meiose,
A meiose é um processo de divisão. Aí, fogos de artifício para nossa aula. Nossa, que legal. É assim mesmo, gente. A aula de casa é isso aí. Meiose. A meiose é um outro processo de divisão celular que ocorre para gerar os gametas. Lembra? Célula somática, todas as que constituem o corpo. Gametas são as células reprodutivas, ou seja, o famoso óvulo e o famoso espermatozoide, tá? Então, os gametas são as células reprodutivas. Para gerar os gametas, eu preciso fazer meiose, tá? Nessa divisão, ao contrário da mitose, são geradas 4 células, só que essas 4 células, elas não são idênticas à primeira. Elas têm só metade dos cromossomos. Isso porque o óvulo precisa ter metade dos cromossomos e o espermatozoide precisa também ter metade dos cromossomos para quando acontecer a união deles dois, a célula, que a gente vai chamar de zigoto, a célula ovo, vai ter a quantidade correta de cromossomos, certo? Se aqui tem 23 e aqui tem 23, quando eu juntar, eu vou ter 46 cromossomos, tá? No caso do ser humano, essa é a quantidade ideal de cromossomos que tem nas células, tá? Então, é por isso que acontece a meiose, para poder gerar os gametas e acontecer a fecundação com o número certinho de cromossomos. Beleza. Agora, vamos falar sobre reprodução sexuada. A reprodução sexuada consiste na união dos gametas masculino e feminino formando o zigoto. Lembra que eu falei que eram os gametas? Gametas, espermatozoide e óvulo. Quando esses gametas eles se unem, eles formam o zigoto, que é a primeira célula de um organismo, tá? O zigoto é o que dará origem a um ser totalmente novo. A reprodução sexuada é um dos mecanismos que influenciam na variabilidade genética. A variabilidade genética é o que promove a mistura de DNA. É o que, por exemplo, faz com que você não seja um clone dos seus pais. Por quê? Por que a reprodução sexuada influencia na variabilidade genética? Porque é a reprodução sexuada que acontece a mistura do material genético do pai e da mãe. Essa mistura vai gerar uma combinação de DNA totalmente diferente da dos seus pais. Por isso, você é um ser novo e único, e não um clone dos seus pais. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente tem o ovócito, né, que é como a gente chama o óvulo atualmente, mais o espermatozoide, que forma o zigoto. Então, a gente tem metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai, que vai formar um ser totalmente novo, que vai gerar um bebezinho, que vai crescer, vai virar um aborrecente e vai cursar o ensino médio e vai ficar reclamando que tem que aprender genética, né? Então, agora a gente vai para os conceitos básicos, que é o que eu quero passar para vocês nessa aula mesmo. Então, gente, não tem segredo, tem que decorar algumas palavras bem esquisitas. Eu sei, é difícil, mas não tem jeito. Tem que decorar o que é e tem que entender por que é importante, tá? Então, vamos começar. Haploides, células haploides e diploides. Eu já falei disso nas outras aulas, mas eu vou recapitular aqui. Haploides, células haploides são as células que possuem apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, metade do material genético.
nós representamos essas células por um N minúsculo, tá? Então, quando tiver lá no exercício uma célula N, quer dizer que é uma célula haploide, tá ok? Quem são as células haploides? São os gametas, o espermatozoide e o óvulo, tá? Os gametas são as células haploides que a gente conhece. E as células diploides? São as células que possuem 2 conjuntos de cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. Pares, prestem atenção nessa palavra, pares. Se são 23 pares, são quantos cromossomos ao todo? Isso mesmo, 46. Porque você estudou matemática. E meu telefone tá tocando. Alô? Ai, não é nada. Bora. Então, células diploides possuem 23 pares de cromossomos. Nós representamos as células diploides por 2N. Todas as outras células do corpo são diploides. Então, exceto os gametas, todas as células do corpo são diploides, que são as células somáticas, aquelas que constituem o nosso corpo. Lembram? Quando o zigoto é formado, ele vira uma célula diploide. Por quê? Ele é formado pela união de 2 células haploides, o espermatozoide e o óvulo. E por isso o zigoto é a primeira célula do ser vivo, né? Que está sendo formado. E essa primeira célula se dividirá várias vezes para dar origem a um ser completo, tá? Então, a junção de 2 células haploides dá uma célula diploide, que é o zigoto. Ok. Então, aqui uma imagenzinha, célula diploide, 2N, célula haploide, N, metade dos cromossomos, diploide, o conjunto completo de cromossomos, 2 conjuntos, né? Haploide e um conjunto só. Ok. Cromossomos. O que são cromossomos? Também já falei deles na outra aula, mas vou retomar aqui. Os cromossomos são sequências da molécula de DNA, enrolados muitas vezes em forma espiral, que apresentam genes. Guarda essa palavra genes, que a gente vai falar dela mais tarde. Os cromossomos, gente, é um formato que as sequências de DNA vão tomar na hora da divisão. Esses cromossomos, a gente possui, nós, a espécie humana, possuímos 46. Lembra que eu falei? 46 cromossomos que são divididos em 23 pares. Olha, eu falando errado. Em 23 pares. O que mais pode ser falado aqui? A quantidade de cromossomos varia de espécie para espécie. Então, na espécie humana, temos 46, mas nas outras espécies varia aí o número de cromossomos, tá? Como que é a imagem do cromossomo? É essa imagem famosinha aí que vocês já devem ter visto em algum programa, em algum desenho, em algum filme, em algum lugar. São esses X, né? Então, eles são sempre divididinhos assim em pares, tá? Essa imagem aqui do lado direito está representando aqui os 23 pares de cromossomos. Então, aqui 1, 2, 3, até dar 23. O último é o par de cromossomos sexual, que é o que determina o sexo biológico da pessoa. Mas isso a gente vai falar bem mais pra frente. O cromossomo, então, é esse formato aqui, quer dizer que é a fita de DNA enrolado várias vezes nela mesma, para poder ficar com esse formato aqui, tá? Basicamente isso. Cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? Os cromossomos são divididos em pares, pois, lembra que eu falei para guardar isso?
pois cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará um cromossomo correspondente no óvulo e formarão pares, tá? Então, por isso que eles são sempre divididos em pares, por isso que a gente fala muito de pares, porque eles têm cromossomos correspondentes, tá? Então, a sua mãe vai te dar um conjunto de cromossomos, seu pai vai te dar outro conjunto e eles vão se organizar em pares. Chamamos esses pares de cromossomos homólogos, porque contém genes, lembra dessa palavra? Correspondentes para cada característica. Vamos ver o que é gene então, né? Daqui a pouco. Então, aqui essa imagem está mostrando um par de cromossomos, os cromossomos homólogos. E aqui tem uma setinha aqui do lado, indicando os genes, tá? Esse pedacinho aqui é um gene, cada pedacinho desse é um gene, a gente já vai ver o que é o gene. E aqui no meio estão algumas características, o que será isso? Os genes são pedaços dos cromossomos que correspondem a uma característica. Essa característica que eu digo é uma característica física. Física que vai ser manifestada, que a gente consegue ver, tá? Existem genes para cada uma das características do ser vivo, como cor dos olhos, cabelo, cor da pele, altura, tipo sanguíneo, etc. Conforme mostrado na imagem anterior. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, tá vendo que é um pedacinho do cromossomo? Então, cada pedacinho desse cromossomo vai ser um gene. E os cromossomos homólogos, eles têm genes correspondentes. Então, se esses cromossomos eles são homólogos, quer dizer que os dois têm os genes correspondentes. Então, se esse tem gene para cor dos olhos, esse também vai ter. Se esse tem o gene para tipo sanguíneo, esse também vai ter. Tá bom? Então, basicamente isso. Para genes e cromossomos homólogos. Alelos. Os alelos, eles são variações do mesmo gene, tá? Ou seja, se um gene corresponde a uma característica física, os alelos correspondem às variações dessa mesma característica. Então, vamos voltar um pouquinho? Aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, esses cromossomos homólogos têm o mesmo gene de cor dos olhos. Mas tem dois cromossomos, certo? Quer dizer que eu vou ter variações desse gene. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, o gene vai definir a característica, certo? O gene sempre define uma característica. A característica, nesse caso, é a cor dos olhos, tá? Que seria o gene. Os alelos, no caso, seriam as variações dessa característica, que é a cor dos olhos. Então, quais as variações que eu posso ter? Azul, verde ou castanho. Todos os genes possuem pelo menos 2 alelos, mas alguns genes podem ter mais que 2 alelos. Esses são chamados de alelos múltiplos. O exemplo que eu dei de cor dos olhos é um exemplo de alelos múltiplos, mas a gente não vai falar disso agora. Agora a gente vai levar em consideração que pelo menos 2 alelos cada gene tem, tá? Então, cada gene pode ter pelo menos 2 alelos. Nesse caso aqui, a gente está falando de cor dos olhos, então a gente pode dizer, pode ser claro ou escuro, tá? Mas a gente vai falar mais disso mais pra frente. Tá tudo bem, gente? Vou até ver uma água aqui. Que eu sei que é complicadinho esses termos, mas é muito importante vocês saberem isso primeiro, para a gente começar a conversar sobre genética, porque é um tema muito importante para o ensino médio, muito cobrado,
e também muito importante para a nossa vida, tá? Muita coisa a gente pode descobrir com o estudo da genética. Então, e é também muito interessante, é um dos meus temas favoritos da biologia. Vamos para homozigoto e heterozigoto. Outros dois termos aí diferentões, mas muito importantes pra gente entender. Tá, eu já sei que os cromossomos, vamos voltar um pouquinho. Os cromossomos têm cromossomos homólogos, que são os pares de cromossomos. Dentro desses cromossomos, a gente tem os genes, que são os pedacinhos dos cromossomos. Dentro dos genes, a gente vai ter variações, que são chamados de alelos. O que é homozigoto e heterozigoto, então? Homozigoto é o termo usado para definir quando um indivíduo possui alelos iguais para a mesma característica. É representado por duas letras minúsculas ou duas letras maiúsculas. A gente vai entrar aí numa coisa que vocês já devem ter ouvido falar. Azinho, azão. Já ouviram falar de azinho, azão? Então, muito famoso azinho, azão. Muita gente fala, não sei fazer azinho, azão da biologia, mas não é uma coisa tão difícil assim, se a gente entender. Homozigoto, gente, quer dizer que eu tenho dois alelos iguais. Então, dois alelos que correspondem à mesma variação da característica. O que é isso? O exemplo que eu coloquei. João recebeu do seu pai e da sua mãe os alelos para o olho azul. João possui dois alelos iguais, portanto, ele possui o olho azul. Então, o João é homozigoto. Ele recebeu um alelo de olho azul do pai e o outro alelo de olho azul da mãe. Ele recebeu dois alelos iguais, tá? Quando tem dois alelos iguais, é homozigoto, ok? Dois alelos iguais, homozigoto. Beleza. Heterozigoto é usado para definir quando o indivíduo possui alelos diferentes para a mesma característica. É representado por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Tá, uma coisa que eu não falei aqui no homozigoto. As letras. Quando as letras são duas minúsculas ou duas maiúsculas, quer dizer que é homozigoto. Então, a gente usa muito essas representações para não ter que escrever essas palavras gigantes, tá? E muitas vezes a gente usa essas representações de azinho, azinho, azão, azão. Se for azinho, azinho ou azão, azão, é homozigoto. Se for azão, azinho, é heterozigoto. Por quê? O exemplo que eu coloquei aqui. Felipe recebeu de seu pai o alelo para o olho azul e de sua mãe o alelo para o olho castanho. Felipe possui dois alelos diferentes para a cor dos olhos, ou seja, dois alelos diferentes para a mesma característica, que é cor dos olhos. Nesse caso, Felipe terá o olho castanho, pois o alelo castanho é dominante. Ué, mas ele não tem também o alelo do olho azul, por que ele vai ter olho castanho? A gente já vai ver isso aí. Mas o que vocês precisam entender é que a gente recebe sempre um conjunto do pai e um conjunto da mãe. Esses alelos podem ser iguais, que aí vai ser homozigoto, ou podem ser diferentes, que aí vai ser heterozigoto. Beleza? Tá. Então, por que o Felipe tem olho castanho e não olho azul? Porque ele não deu essa sorte ou azar, enfim. Seja o jeito que você preferir aí. Essa imagem, ela mostra que quando vai ser heterozigoto e quando vai ser homozigoto. Quando é azão, azão, vamos dizer que o A maiúsculo
é cor do olho castanho. E o A minúsculo é cor do olho claro, tá bom? Então, se a pessoa tem 2 alelos para olho castanho, ele vai ser homozigoto, tá? Homozigoto, azão, azão. Se ele tem um de olho castanho, um de olho claro, ele vai ser heterozigoto. Se ele tem um de olho azul, um de olho claro e outro de olho claro, ele vai ser homozigoto. Azinho, azinho. Tá? Então, se for azão, azão, vai ser homozigoto. Se for azinho, azinho, também vai ser homozigoto. Se for azão, azinho, heterozigoto. Tá? Bora. Dominantes e recessivos. Como os alelos são variações do gene, eles podem ser dominantes ou recessivos. O alelo dominante é aquele que vai definir a característica que vai prevalecer no caso dos heterozigotos. Então, lembra do Felipe? O Felipe é heterozigoto, tá? Ele é azão, azinho. Ele é esse caso dessa imagem do meio aqui. Então, ele tem um alelo para olho claro e um alelo para olho escuro. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ter um olho de cada cor? Não, isso é uma outra história. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é uma outra questão. Normalmente, a pessoa só tem uma cor de olho, certo? Certo. E vai ser definida pelo alelo dominante, tá? Sempre que houver um alelo dominante, é essa característica que será manifestada. Ou seja, um exemplo aqui, Felipe é heterozigoto para o gene da cor dos olhos. Então, ele é azão azinho, mas só manifesta a cor castanha, que é dominante, tá? Então, nesse caso, a cor do olho castanho é dominante. Então, é isso que ele vai manifestar, é isso que a gente vai ver. Tá? Então, o dominante ele vai estar presente nas pessoas que são homozigoto dominante, azão, azão, ou heterozigoto, azão, azinho. Exemplo. O exemplo eu já falei. Volta. Recessivo. O recessivo é o alelo que só manifestará a característica se for homozigoto recessivo. Lembra o que é homozigoto? Homozigoto é duas letras iguais. Homozigoto recessivo são as duas letras iguais minúsculas. Então, azinho, azinho, por exemplo. O exemplo que eu dei anteriormente, João é homozigoto recessivo para a cor dos olhos, então ele é azinho, azinho. Por isso, tem olho azul, que é uma característica recessiva. Então, para ter olho azul, eu preciso ter 2 alelos recessivos, tá? Preciso ter os 2 azinhos. Não posso ter um azão. Se eu tiver pelo menos um azão, meu olho vai ser castanho, escuro, tá bom? É só um exemplo, tá, gente? Pode ser várias outras características. Genótipo e fenótipo, pra gente acabar aí os termos. São os genes que possuímos no nosso DNA. Então, lembra o que é gene? Vamos voltar lá. Gene são esses pedacinhos dos cromossomos. Então, o conjunto dos genes é o nosso genótipo, tá? Tudo que está dentro do nosso DNA é o genótipo. Voltei. Já o fenótipo são as características que a gente manifesta externamente, o que conseguimos ver. Então, aqui um exemplo. A flor é roxa, né? Flor lilás, violeta, sei lá. Ela o que é o fenótipo, nesse caso? É a cor dela. Então, o fenótipo dela é violeta. E o fenótipo dessa aqui do lado é branco. Então, o fenótipo é a cor branca. E o fenótipo dessa daqui também, violeta. Ela é de cor violeta. Só que o genótipo delas é diferente. Então, o genótipo dessa daqui, ele é homozigoto
dominante. O genótipo da branca é homozigoto recessivo. O genótipo da outra planta violeta é heterozigoto. Mas você vê que há uma diferença. Quando a gente olha só para o fenótipo, a gente acha que essas duas aqui, a primeira e a terceira flores, são idênticas, mas na verdade elas são diferentes. Quando a gente olha para o genótipo, uma é heterozigoto e a outra é homozigoto, tá? Então existe essa diferença aí entre fenótipo e genótipo, tá bom? Acho que foi. Por essa aula já chega, mas eu quero que vocês façam o teste que eu vou colocar lá no Google Classroom e eu quero que vocês me deem aí um feedback dessa aula, se tá muito corrido, se tá muito bagunçado, se tá muito difícil, se tá muito complicado. Não tem o que fazer, tem que decorar alguns termos mesmo, mas tô aqui para tirar qualquer dúvida se vocês tiverem, tá bom? Sempre que tiver dúvida, pode me chamar. Nas próximas aulas, a gente vai falar mais sobre genética na prática, o que a gente faz com a genética, o que a gente consegue saber com a genética, já usando esses termos. Então, não vou parar para explicar o que é cada coisa, tá? Por isso que eu decidi fazer essa aula assim, com os conceitos básicos, para nas próximas eu já começar a fazer exercício sem precisar explicar cada coisinha, tá bom?